Olá, caro aluno, meu nome é Marcelo, professor de Química, e vamos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos discutir a questão 18, aula 25, Química A, caderno 4. Então vamos para o slide. Alguns gases presentes em atmosferas poluídas formam, com a água da chuva, ácidos tais como o sulfúrico e o nítrico. Pergunta A. Escreva para cada um desses ácidos a equação que representa sua formação a partir de um óxido gasoso poluente. Pergunta B. Um reservatório contém 100 metros cúbicos, ou seja, 10 a quinta litros de água, com pH igual a 6. Calcule o volume em litros de chuva de pH igual a 4 que esse reservatório deve receber para que o pH final da água atinja o valor de 5. Basta o valor aproximado. Neste caso, despreze o aumento de volume da água do reservatório com a chuva. Então, vamos para a resolução. Formação do ácido sulfúrico. Então, quero ressaltar um detalhe importantíssimo. Vamos lá. De onde provém os compostos de enxofre que formam o ácido sulfúrico, caracterizando as chuvas ácidas? Isso é importante, com extrema frequência eles perguntam. Então, os compostos de enxofre são derivados da queima de combustíveis fósseis. Não podemos esquecer desse detalhe. Então, vamos para a resolução. Então, formação do ácido sulfúrico. O enxofre presente nos combustíveis reage com o oxigênio, transformando-se em SO2. Esse SO2 reage com o oxigênio também no ar atmosférico, convertendo-se em SO3. Esse SO3 reage com a água, formando o ácido sulfúrico. Se nós somarmos essas três equações, nós vamos ter a equação global. Cancelo o SO2, cancelo o SO3, somo os restantes. O que nós vamos ter? Enxofre reagindo com o oxigênio e com a água, produzindo o ácido sulfúrico. Então, agora nós vamos para a produção de ácido nítrico. Então, vamos lá, produção de ácido nítrico. O N2 do ar atmosférico reage com o oxigênio também do ar atmosférico no momento da explosão, produzindo monóxido de nitrogênio. Esse monóxido de nitrogênio reage com o oxigênio, produzindo dióxido de nitrogênio. E esse dióxido de nitrogênio reage com a água, produzindo ácido nitroso e ácido nítrico. Então, quero ressaltar um detalhe importante. Talvez você ficasse imaginando um único ácido, o ácido nítrico. Eu coloquei os dois, mas queria ressaltar também um detalhe. O ácido nitroso é instável e irá se decompor. Mas eu não vou ficar preocupado com esse detalhe. Fiquei mais preso à produção de ácido nítrico. Tudo bem? Então vamos para a sequência. A soma das três equações, cancelo o NO, cancelo o NO2 e eu tenho a equação global. Então, essa primeira questão, ela envolve as reações de formação dos ácidos. Vamos para a pergunta B. Agora, cálculo. Então, ele quer saber o seguinte: qual a quantidade de chuva necessária para que o pH 6 de um reservatório que contém 10 a quinta litros de água transforme-se num pH 5 ao receber uma chuva ácida com pH 4. Questão de nível elevado, difícil, mas vamos à resolução. Se o pH do reservatório é 6, nós vamos ter que a concentração de H+ é 10 a menos 6, mol por litro. Como o reservatório ele tem 10 a quinta litros, nós vamos ter dentro deste reservatório uma quantidade de 0,1 mol de H+. Então, repetindo, se o pH é 6, a concentração de H+ é 10 a menos 6, mol por litro. Ou seja, cada litro tem 10 a menos 6 mol. Como o reservatório tem 10 a quinta litros, esse reservatório vai apresentar 0,1 mol de H+.
Ele quer saber quanto tem que chover, qual o volume de água da chuva para o pH ser 5. Então, se eu quero que o pH seja 5, eu quero que cada litro de água tenha 10 a menos 5 mol. Mas como nós temos 10 a quinta litros, quantos mols de H+ são necessários para que esse pH dê 5? Então, estabelecendo a proporção, verificamos que para o pH do reservatório ser 5, necessitamos de 1 mol de H+. Conclusão: se nós necessitamos que o reservatório tenha 1 mol de H+, porém, este reservatório já contém 0,1 mol de H+, é necessário que venha da água da chuva 0,9 mol de H+. Então, 0,9 é a quantidade de H+ que precisamos da água da chuva. Então, vamos lá. Se o pH da chuva ácida é 4, significa que a concentração de H+ para cada litro é de 10 a menos 4 mol. Ou seja, cada litro da água da chuva contém 10 a menos 4 mol. Mas lembrando que nós queremos que a água da chuva contenha 0,9 mol de H+. Para que a água da chuva contenha 0,9 mol de H+, nós vamos precisar de 900 litros de água da chuva. Bom, questão difícil, questão que requer um bom conhecimento químico e matemático, mas nada é impossível. Uma questão aí para treinar, uma questão importante, essa questão é da segunda fase da FUVEST. Então, na aula de hoje, nós resolvemos a questão 18 da aula 25 do caderno 4.